Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manurame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanani. Após a derrota de Vali, Sugriva é coroado rei de Kishkindha, o reino dos Vanaras, os macacos, e Rama e Lakshmana aguardam então na floresta até que os preparativos para a busca de Sita possam ser finalizados. O que acontece é que logo depois se inicia o período das monções, que são 4 meses de chuvas intensas. Enquanto caíssem essas chuvas, não seria possível procurar por Sita. Então Rama e Lakshmana aguardam pacientemente esse período passar. Após esse período, eles ficam muito esperançosos de que Sugriva, agora sim, vai iniciar os movimentos para a busca de Sita, mas nada acontece. Se passa o tempo e nada, nenhuma resposta de Sugriva, nenhum indício de que de fato alguma coisa estava sendo feita. E isso deixa Rama e Lakshmana muito irritados. Rama então, muito enfurecido, pede para que Lakshmana possa ir até o reino de Kishkindha e cobrar então de Sugriva a sua promessa que até então não tinha sido cumprida. De acordo, Lakshmana vai até Kishkindha, muito enfurecido, e chegando lá, Sugriva tem notícia, ele sabe de que Lakshmana está chegando e fica muito preocupado. Ele pede então para Tara, a antiga esposa de Vali e mãe de Angada, o príncipe herdeiro, que era muito diplomata. Ela tinha uma capacidade diplomática bastante acentuada, tinha uma eloquência muito grande e tinha um entendimento da mente humana realmente como ninguém. Ele pede então para Tara, por favor, acalme Lakshmana. Converse com ele, acalme ele, que a gente vai se adiantar aqui nesse período. De fato, Sugriva, depois de tanto tempo naquele reino de Kishkindha, depois de tantos meses de chuva, ele acabou se acostumando com os prazeres do reino e realmente se esqueceu da promessa. Ele rapidamente, enquanto Tara apazigua Lakshmana, ele arranja todos os preparativos e ele reúne todos os Vanaras ali em Kishkindha. Ele convoca vários generais, se organiza e aí sim ele se prepara para poder marchar e buscar por Sita. Eles saem de Kishkindha então, encontram com Rama e decidem formar 4 grupos de busca, um para o norte, um para o leste, um para o oeste e um para o sul. Sugriva ainda coloca 4 dos seus melhores generais como líderes de cada um desses grupos. E o grupo do sul, que a princípio era a direção mais provável onde Sita estaria, ele resolve então mandar Angada, o príncipe herdeiro, e acompanhado também de Hanuman. Rama fica muito satisfeito com essa decisão, ele fica muito satisfeito de Hanuman estar indo na direção sul, que de fato era para ele também o melhor palpite de onde Sita poderia estar, e ele confiava muito em Hanuman, ele fica bastante satisfeito. Ele chama Hanuman e conversa com ele. Conversa sobre como é Sita e entrega um anel dele próprio para que, se ele eventualmente encontrasse com Sita, pudesse mostrar a Sita. E assim sendo, ela ficaria com a certeza de que, de fato, aqueles emissários eram emissários que estavam agindo em nome de Rama, de fato. Eles decidem então marcar uma data em que os 4 grupos estariam de volta no mesmo ponto de encontro para então reportar o que eles encontraram. De acordo, os grupos do leste, norte e oeste chegaram no momento propício, no momento combinado, mas o grupo do sul não havia retornado. O que acontece é que o grupo do sul acabou se perdendo. Eles encontraram uma grande caverna no meio do caminho e, adentrando essa caverna, era uma caverna que continha uma grande cidade construída por Maya, o arquiteto dos Asuras, e eles acabaram ficando muito tempo ali dentro. Eles perderam totalmente a noção de tempo. E aí, quando finalmente eles saíram, já era muito além do prazo de retorno. Eles ficam muito desanimados, eles ficam muito realmente chateados com aquela situação e ao mesmo tempo preocupados. O que acontece se a gente voltar agora? Muito depois do tempo combinado, Sugriva não vai perdoar a gente, jamais vai perdoar a gente. E aí então eles, muito desanimados, eles decidem que vão sentar e vão fazer jejum até a morte chegar. Perto dali tinha uma grande águia, muito magra e muito machucada. Sampati era o nome dessa águia. E ele fica muito contente, porque ele vê vários macacos sentados esperando a morte chegar. Era o banquete que ele esperava, era o banquete que ele queria.
Ele estava muito tempo sem conseguir comer direito, porque sem asas suficientes para ele poder voar, ele não conseguia caçar. Então, no momento em que ele vê aqueles macacos todos, ele fica muito contente. Ele se posiciona e fica simplesmente esperando os macacos morrerem. Enquanto isso acontece, os macacos, esperando a morte chegar, acabam conversando e, muito isolados pela situação, muito chateados, recontam toda essa história, repassam na mente, repassam ali no grupo, toda essa história de Rama e esse rapto de Sita, e como é triste. E aí, lá para as tantas, enquanto recontam a história, eles acabam mencionando Jatayu. E a pena, Jatayu realmente tentou até salvar Sita, mas realmente acabou sendo morto nas mãos de Ravana. Isso é uma grande tristeza realmente. Nesse momento, Sampati fica alerta. Ele escuta aquele nome Jatayu. E aí vai falar com os macacos. Ei, vocês falaram aí Jatayu? Jatayu é meu irmão. O que aconteceu com Jatayu? Eu não estou sabendo. E ele então desce de onde ele estava e vai conversar com os Vanaras. Os Vanaras contam toda a história que eles sabiam. Contam de que Jatayu realmente foi um grande herói. Ele foi muito bravo, realmente tentou lutar contra Ravana, resgatar Sita, mas Ravana muito poderoso. Infelizmente, venceu Jatayu e ele acabou morrendo. Sampati fica muito desolado, ele fica muito triste pela perda do irmão. E uma grande pena. Mas ao mesmo tempo, escutando essa história, ele diz, olha, eu acho que eu posso ajudar vocês, porque eu lembro de ter visto há muito tempo, realmente eu vi esse tal desse Vimana, eu vi voando, e eu vi Ravana ali, e parece que tinha Sita, parece que tinha ali uma moça que eu acho que bate com a descrição que vocês deram. E aí então, eles ficam muito animados. Sampati, com seus olhos de águia, resolve então olhar para ver na direção que eles foram para o sul, devem ter ido para a ilha de Lanka, que fica alguns quilômetros, muitos quilômetros, além desse oceano. E ele, com aquela visão bastante precisa, ele consegue enxergar. E ele diz, eu estou vendo o palácio de Ravana, em Lanka. E eu estou vendo ali, realmente, ela está ali, ela está no jardim do palácio. Eu consigo ver, ela está muito triste, muito desolada, mas ela está ali e ela está viva, ela está bem. Eu consigo enxergar. Nesse momento, as duas asas machucadas de Sampati se transformam em duas grandes asas vistosas e novas. Com grandes penas, jovens, novas, realmente brilhantes. E ele então, sem acreditar, ele consegue bater as asas e voar. Ele diz então para os Vanaras, isso é realmente uma coisa incrível. Há muito tempo atrás, um grande rishi, um grande sábio, me disse que quando eu falasse para um grupo de macacos sobre Sita, as minhas asas machucadas voltariam a ficar com toda a sua jovialidade. Eu não conseguia entender exatamente o que se tratava, mas agora falando eu vejo que realmente, aquela que eu vi só pode ser Sita, porque olha as minhas asas, realmente elas estão novas, inteiras. Os Vanaras ficam muito entusiasmados com aquilo. Realmente, com essa história e vendo as asas de Sampati recuperadas, eles realmente acreditam nas palavras de Sampati e ficam muito agradecidos. E então Sampati bate suas asas e vai embora. Os Vanaras então, ainda que estivessem muito animados, eles se deparam com um grande problema. Porque depois de passado tanto tempo depois do prazo de retorno, eles não iriam retornar simplesmente e dizer essa história é fantástica. Eles precisavam de algo a mais. Eles precisavam realmente ir até ela, ver que realmente ela estava lá e ver que ela realmente estava bem. Como seria possível atravessar um oceano tão grande, separando o continente e a ilha? Isso seria realmente um feito muito grande. E então Angada decide perguntar para cada um dos Vanaras qual seria a sua capacidade de salto. Será que vocês conseguem saltar um oceano tão grande, de acordo com a distância que Sampati deu, com os quilômetros que ele deu de distância? Quem seria capaz de saltar até Lanka e voltar depois? Os vários Vanaras vão dizendo, olha, eu consigo saltar tantos quilômetros. E o outro diz, não, eu consigo saltar mais, mas não é suficiente. Ninguém consegue saltar tão longe e voltar depois. Realmente era um feito inacreditável. Depois de muito avaliar quem poderia saltar e sem resposta, sem ninguém que pudesse realmente fazer essa grande proeza, Jambavan, o mais velho e mais sábio entre eles, vira-se para Hanuman, que estava quieto no canto dele, sem falar nada. Jambavan vira para Hanuman e diz, ora essa, mas nós temos aqui alguém que sem dúvida é capaz de fazer isso. É uma pessoa que não sabe, realmente ele não sabe que é capaz, mas com certeza
ele pode muito mais do que saltar esse oceano. Ele conta então sobre a origem de Hanuman. Ele diz para Hanuman: Hanuman, você na verdade, você não sabe, mas você é filho de Vayu, o vento, a deidade do vento, que também está associado ao prana, está associado à força, à grande força. Portanto, você é muito forte, muito poderoso, Mahabali, aquele que é realmente muito poderoso. Você, quando era pequeno, muito poderoso, você viu o sol e achou que o sol era uma manga. E aí você saltou na direção do sol para tentar pegar a manga. E Indra, o rei dos devas, muito preocupado com o sol, atirou em você um raio. E aí então machucou a sua mandíbula e você caiu. Daí o seu nome, Hanumat, aquele que tem uma mandíbula quebrada. Vayu ficou muito enfurecido de ver o filho dele machucado. E ele decidiu então se retirar do universo inteiro. E aí todos os seres começaram a sufocar. Brahma, o Criador, junto com todas as deidades, foram até Vayu e pediram: por favor, Vayu, retorne ao universo, você precisa retornar, os seres todos vão morrer, todo mundo vai ficar sem ar, isso não é possível. E nós vamos abençoar Hanuman, se esse é o problema, nós abençoaremos Hanuman. E Vayu, muito satisfeito, retornou ao universo. E então, todas as deidades, todos os devas, foram até você, Hanuman, e deram uma bênção para você. Você, de fato, você só morre quando você quiser. Essa é uma das bênçãos. Você consegue crescer de tamanho assustadoramente. Você tem todo o poder. Você realmente é grandioso. Você tem inúmeras bênçãos. Mas, infelizmente, você esqueceu. Devido às suas peraltices, um rishi ficou muito incomodado. E aí, então, fez com que você se esquecesse e só fosse se lembrar no momento em que fosse necessário. Esse momento, Hanuman, chegou. Então, lembre-se de fato quem é você. Lembre-se do seu poder. Lembre-se realmente de que você é superior a todos nós aqui, você é realmente igual a Garuda, o veículo de Vishnu, a grande águia de Vishnu. Você é igual a Rama e Lakshmana, poderosos. Sem dúvida, você é capaz de atravessar esse oceano, então assuma o seu lugar e faça esse grande empreendimento. Enquanto Jambavan ainda falava, Hanuman já crescia, muito empolgado e tomado de poder. Ele crescia assustadoramente, ficando realmente um grande macaco gigante. Muito empolgado, tomado realmente com a empolgação e com a mente focada em Rama, focado no objetivo de encontrar Sita. Hanuman então posiciona-se, coloca o seu pé numa grande montanha, saúda todas as deidades, saúda o seu pai Vayu, e aí então com Rama em mente, ele gritando Jaya Shri Ram, vitória a esse Rama, ele faz algo realmente inacreditável. Ele empurra a montanha para trás. A montanha vai embora, ela realmente fica deformada. E ele então faz um salto que joga ele acima das próprias nuvens. É dito, o Ramayana conta em detalhes essa grande proeza de Hanuman. É dito que no momento em que ele coloca os pés na montanha, todas as flores das árvores caem na montanha. E no momento em que ele salta, as flores todas, pelo vácuo que ele cria, todas elas são jogadas para frente na direção, junto com Hanuman, e vão caindo aos poucos no mar. Realmente, fazendo um rastro de flores. Todas as deidades nesse momento aparecem dos céus e jogam flores para Hanuman. Esse que é grandioso. E aí então, realmente, esse Ramayana, esse épico, ele vira uma outra história. Com Hanuman realmente, com as proezas de Hanuman, o épico assume uma nova dimensão, com um grande encantamento, devido a esse poder e essa glória de Hanuman, que nós veremos então no próximo vídeo. Hariom.